Capítulo 32 A Sacudidura. Em 20 de novembro de 1857, foi-me mostrado o povo de Deus e viu fortemente sacudido. Alguns, com viva fé e agonizante brados, pleiteavam com Deus. Tinham o semblante pálido e assinalado por profunda ansiedade, expressiva de suas lutas internas. Firmeza e grande fervor se exprimiam em seu semblante, enquanto grossas gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando seu rosto resplandecia com o sinal da aprovação de Deus, e de novo sobre eles pousava aquele olhar solene, fervoroso e ansioso. Anjos maus se aglomeravam em torno deles, circundando-os de trevas, para lhes afastar da vista a Jesus, a fim de que seus olhos fossem atraídos para as trevas que os cercavam, e eles desconfiassem de Deus e contra ele murmurassem. Sua única segurança estava em manterem os olhos fitos no alto. Anjos de Deus eram encarregados da guarda de seu povo, e quando a atmosfera intoxicada, da parte dos anjos maus, era impelida em volta daquelas pessoas ansiosas, os anjos sobre eles agitavam continuamente as asas para afugentar as densas trevas. Vi que alguns não participavam dessa obra de súplica intensa. Pareciam indiferentes e descuidosos. Não resistiam às trevas que os rodeavam e os envolviam qual densa nuvem. Os anjos de Deus deixaram-nos e vi-os apressar-se em auxílio dos que lutavam com todas as energias para resistir aos anjos maus, procurando ajudar-se a si mesmos, invocando perseverantemente a Deus. Mas os anjos abandonaram os que não se esforçaram por ajudar-se a si mesmos e perdi-os de vista. Enquanto os que oraram prosseguiram em seus clamores fervorosos, um raio de luz, provindo de Jesus sobre eles, incidia de quando em quando, a fim de os encorajar e iluminar-lhes o semblante. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. Esse testemunho tem que realizar arrependimento profundo, e todos os que de fato o receberem, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Disse o anjo: escute. Logo ouvi uma voz que soava como muitos instrumentos de música, todos em acordes perfeitos, suaves e harmoniosos. Ultrapassava a qualquer música que eu já ouvira. Parecia plena de misericórdia, compaixão e regozijo santo e enobrecedor. Atravessou-me todo o ser. Disse o anjo: olhe. Minha atenção foi então dirigida para o grupo que eu vira e que fora fortemente abalado. Foram-me mostrados os que eu antes vira a chorar e orar em agonia de espírito. O grupo de anjos da guarda em volta deles fora duplicado e achavam-se revestidos de uma armadura, da cabeça aos pés. Movia-se em rigorosa ordem, firmes como um batalhão de soldados. Seu semblante exprimia o árduo conflito que haviam suportado, a difícil luta que atravessaram. Contudo, sua fisionomia, assinalada por severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do céu. Haviam alcançado a vitória, e esta lhes trazia mais profunda gratidão e santo e nobre regozijo. Diminuíra o número das pessoas que compunham esse grupo. Alguns, pela sacudidura, foram lançados fora, ficando à beira do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam aos que haviam prezado a vitória e salvação o bastante para suplicar com insistência, não a alcançaram, sendo deixado atrás, em trevas. Seu número, porém, foi imediatamente preenchido por outros que aceitavam a verdade e cerravam fileiras. Ainda os anjos maus se lhes aglomeravam em torno, mas sobre eles não tinham poder.
Ouviu os que se achavam revestidos da armadura proclamarem a verdade com grande poder, e isso surtiu efeito. Viu os que haviam estado presos. Algumas esposas haviam estado presas aos maridos, e alguns filhos aos pais. Os sinceros que haviam sido detidos ou impedidos de ouvirem a verdade, agora dela se apoderavam ansiosamente. Desaparecera todo o temor que tinham dos parentes. Para eles, unicamente a verdade era exaltada. Era-lhe mais querida e preciosa do que a vida. Tinham dela estado famintos e sedentos. Perguntei pela causa dessa grande mudança. Um anjo respondeu: é a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Grande poder acompanhava esses escolhidos. Disse o anjo: olhe, foi-me chamada a atenção para os ímpios ou incrédulos, estavam todos agitados. O zelo e poder do povo de Deus os havia despertado e enraivecido. Confusão mostrava-se por toda parte. Vi que eram tomadas medidas contra esse povo, que possuía o poder e a luz de Deus. Trevas adensavam-se-lhes em torno, e, no entanto, ali se achavam, aprovados por Deus e nele confiantes. Vi-os perplexos. A seguir, ouvi-os clamarem fervorosamente ao Senhor. Através do dia e da noite seu clamor não cessava. Ouvi as palavras: tua vontade, ó Deus, seja feita. Se for para a glória do teu nome, abre um caminho de escape para o teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos rodeiam. Eles nos destinam à morte. Teu braço, porém, pode efetuar a salvação. Essas são as palavras de que me recordo. Todos pareciam ter intuição profunda de sua indignidade e manifestavam inteira submissão à vontade de Deus. Entretanto, como Jacó, cada qual, sem uma única exceção, suplicava fervorosamente e pleiteava o livramento. Logo depois de haverem começado seu fervoroso clamor, os anjos, compassivos, desejavam acudir em seu livramento. Mas um anjo alto e majestoso não lhe o permitiu. Disse ele: a vontade de Deus não se cumpriu ainda. Eles devem beber a taça, devem ser batizados com o batismo. Logo ouvi a voz de Deus que abalou o céu e a terra. Houve grande terremoto, edifícios ruíram por todos os lados. Ouvi então um triunfante brado de vitória, alto, harmonioso e claro. Contemplei aquele grupo que, pouco tempo antes, estivera em aflição e cativeiro. Seu cativeiro fora mudado. Uma luz resplandecente brilhava sobre eles. Como pareceram formosos então! Haviam desaparecido toda a fadiga e sinais de ansiedade. Saúde e beleza viam-se em todos os semblantes. Seus inimigos, os gentios que o cercavam, caíram por terra como mortos. Não suportavam a luz que brilhava sobre os santos, libertos. Essa luz e resplendor sobre eles permaneceu até que Jesus foi visto nas nuvens do céu e o grupo de fiéis e provados foram transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, de glória em glória. Abriram-se os sepulcros e, revestidos de imortalidade, surgiram os santos bradando: vitória sobre a morte e a sepultura! E em companhia dos santos vivos foram arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares, enquanto belos e harmoniosos brados de glória e vitória procediam de todos os lábios imortais.